E aí vamos falar então um pouquinho da evolução do tratamento das alergias alimentares. O que que acontece, pessoal, né? É muito importante a gente entender que a criança, então, ela vai ter um início ali de um processo inflamatório, um início de uma sensibilidade e um nível de reação. Mas a criança, na medida que ela vai envelhecendo, né, amadurecendo, o sistema imunológico também, a tendência é ele ir amadurecendo. Cada criança vai ser ao seu tempo, né? Isso é importante falar. E vai depender também um pouquinho do mecanismo imunológico que é ativado aí na alergia alimentar, porque nós temos 3 tipos de alérgicos, né? Só recapitulando aqui, porque é importante entender isso para entender a evolução, né? E porque tem diferença na evolução de cada um dos tipos de alérgicos. Então, nós temos o primeiro tipo de alérgico, que é a criança IgE mediada. Então, o que que é isso? As células de defesa que estão envolvidas na reação alérgica que essa criança faz são os anticorpos, né? A gente fala anticorpo, todo mundo sabe que é célula de defesa. Então eu falo que é um soldado ali do nosso corpo, é um soldado muito forte, muito potente, né? Ele percebe rápido ali a presença daquela proteína que naquele momento ele não está indo com a cara dela, está achando que ela é inimiga, né? Que vai fazer mal para o corpo da criança. Então, muito rapidamente, esse sistema imunológico detecta a presença dessa proteína, desse alimento, do leite, do ovo, da soja, da banana, de um arroz, enfim, né? Seja o alimento que for aí que cause reação alérgica na criança, e ele faz um sintoma muito rápido de alergia. Geralmente placas vermelhas, que a gente chama de urticária, e angioedema, que são os inchaços. Então, geralmente incha a boca, incha olho, orelha, que são as partes mais molinhas, elas incham mais e mais rápido. Tá? Então, essas são as crianças IgE mediadas. Para esse tipo de criança, aí eu já vou falar da evolução que vai ficar mais fácil. Perdão. Para esse tipo de alérgico, para esse tipo de criança que ativa esse sistema, esse mecanismo imunológico, na verdade, a tolerância, ela tende a ser um pouco mais arrastada. Ela tende a acontecer depois de alguns anos de vida, uma média entre 4 a 6 anos de vida da criança, tá? É uma média, gente. Então, tem criança que vai adquirir a tolerância antes? Sim. Tem criança que vai adquirir a tolerância depois? Também. Os estudos mostram essa média, entre 4 a 6 anos de idade. Então, para uma criança onde a perspectiva de adquirir tolerância à proteína do leite de vaca, porque ela ativa o mecanismo imunológico de IgE, imunoglobulina E, que é a que aparece lá no exame de sangue ou no prick teste também, né? Que são aquele teste da picadinha que o alergista faz lá no consultório dele, detecta IgE. Essa criança, a evolução do tratamento dela vai depender de alguns fatores. Primeiro, do grau de sensibilidade dessa criança, né? O quanto ela faz de reação alérgica. Então, é uma criança que faz poucas placas vermelhas e não faz angioedema, uma criança que faz muito angioedema, já deu edema de glote, já fez anafilaxia, ou já fez até um choque anafilático. Então, é um pouco diferente até a perspectiva de evolução, né? Quanto mais grave os sintomas, quanto mais proeminentes, geralmente, para a evolução vai demorar um pouco mais. Claro que o médico também ele vai controlar isso, né, através dos exames que podem auxiliar, sim, né, neste caso dessa criança alérgica, o médico vai pontuando ali o nível de IgE, o nível de anticorpo que o corpo da criança está produzindo e vai observando por ali. Então, se os anticorpos estão estagnados, né, no número mais alto, ou estão aumentando, não, está no momento ali de, às vezes, evoluir a dieta, né? A evolução da dieta, gente, que eu estou falando aqui no sentido, é de se tentar um teste de provocação oral com aquele alimento que a gente sabe que a criança reage, né? Então, isso é evoluir a dieta, é observar se a criança já está tolerando aquele alimento de alguma forma ou em uma pequena quantidade, né? Então, esse teste é apresentar o alimento para a criança para ver se ela já tolera uma quantidade, ou alimento assado, por exemplo, né? Porque a gente tem as fases do teste de provocação oral para avaliar a tolerância. Então, a gente sabe que a proteína, quando ela passa por um processo térmico, ela muda a estrutura e ela perde um pouquinho o poder de causar alergia e ali geralmente é um primeiro degrau de tolerância. Então, algumas crianças ainda não toleram, por exemplo, né, o leite de vaca in natura,
ou o ovo em preparações cruas ou até cozidas, mas já toleram o trigo, o ovo, o leite, a banana, enfim, um alimento que seja assado, porque quando passa por um processo ali, né, de assar no forno, a temperatura é alta e o tempo também, né, que o alimento e a proteína ficam expostos àquela temperatura também é maior, então a proteína ela chega a mudar de configuração, e isso muitas vezes é como se essa proteína colocasse uma fantasia de carnaval. Né, e aí o sistema imunológico não reconhece quando a proteína muda um pouquinho de estrutura e não faz processo alérgico em algumas crianças, quando a criança já está ali numa escalada rumo à tolerância, tá? Então, é por isso que é importante o profissional acompanhar de perto, né? Médico e nutricionista que estão acompanhando a criança, para saber se, né, o médico vai liberar ali para saber se está no momento de fazer a evolução. Principalmente, gente, criança já é mediada, o médico tem que fazer essa avaliação bem criteriosa, né, para liberar a evolução da dieta, tá? Isso é muito importante, porque ele vai olhar a história clínica, quanto tempo a criança está estabilizada ou não, como foi a última reação alérgica dela, níveis de IgE, para ele liberar ou não um teste. Quando que muito possivelmente o médico vai liberar um teste? Quando as IgEs começarem a cair e já tiver bastante tempo da criança estabilizada, né, longe dos sintomas ali, porque falou assim, bom, então não teve, ou se teve um furo, por exemplo, né, um contato, a família viu que teve um contato de alguma forma, ou com leite em assados, ou com uma pequena quantidade, e a criança não reagiu. Então, isso é importante também avisar para o médico, para que ele avalie, para ver se já está na hora de fazer uma provocação, né? Uma reintrodução ali da proteína de uma forma segura, que ele vai avaliar quantidade, forma de apresentação, né? Como eu falei, tem diferença do leite em assados, do leite em derivados e do leite em natura. Tem diferença. E a quantidade também pode fazer diferença nesses testes. Então, o médico vai ter que avaliar aquela criança. E para as crianças IgE mediadas, né, fundamental que o médico ele acompanhe esse teste, porque se a criança, e que seja em um local também todo preparado ali para que se a criança fizer uma reação alérgica, ela tenha atendimento rápido, né, com medicamento, ou adrenalina se for necessário, enfim, para que a criança tenha segurança nesse teste. Então, não façam teste de provocação em casa sem liberação do médico, isso é muito importante, tá? Para todas as crianças alérgicas, mas principalmente para as crianças IgE mediadas, que tem risco de fazer uma anafilaxia, e eu vou falar na outra ponta lá também, tem um outro tipo de alérgico, né, um não mediado, que faz FPAS, que também não deve ser feito esse teste em casa, sem acompanhamento médico, tá? Só pontuando isso aqui, gente, porque segurança para criança alérgica é imprescindível, né? Nos meus pacientes que eu acompanho dentro do meu programa online de acompanhamento para crianças com alergia alimentar, eu prezo muito pela segurança. Já salvei algumas crianças porque os pais queriam fazer o teste em casa. Eu falei, de jeito nenhum, marque um médico, marque um alergista, né? Você tem que fazer o teste junto com o médico, com acompanhamento médico, em local específico, clínica, hospital. Então, a segurança em primeiro lugar. Pode ser que não aconteça nada, e maravilhoso, mas pode, se acontecer alguma reação alérgica mais grave, a equipe médica, né, e tudo o que você precisa está ali para te ajudar. Então, não façam esse TPO em casa sem a liberação do médico, tá bom? Isso é muito importante. Então, voltando ali nas crianças IgE mediadas, então o médico ele vai analisar tempo de estabilização, há quanto tempo a criança não faz sintomas, grau de sensibilidade da criança, como foram as últimas reações que ela apresentou e como estão os índices de IgE. Em relação aos índices de IgE, o que que acontece, pessoal? A imunoglobulina E, né, na medida que o corpo vai produzindo linfócitos T regulador, que são outras células de defesa que regulam essa reação alérgica exacerbada, fora do normal, os níveis de IgE vão caindo. Então, se a IgE da criança está caindo, o que que o corpo dela está mostrando ali para a gente? Que ela está começando a produzir as células que vão regular essa resposta imunológica né, acima do normal para alimentos, vamos dizer assim. Isso é
um bom indicador, né? Esse é um bom indicador na hora que a IgE para o alimento ali, ou até para a proteína do alimento, né? Porque, por exemplo, para o leite a gente consegue detectar via imunocap ou RAST, que são os exames de sangue, IgE para as caseínas, a alfa-lactoalbumina e a beta-lactoglobulina, que são as proteínas do soro, tá? Então, na medida que começa a cair, é um bom indicador, o médico vai avaliar para ver se já está na hora de fazer o exame. Muitas das dúvidas que eu recebo aqui é assim, Juliana, mas eu estou fazendo o exame de IgE no meu filho, a IgE está aumentando, mas eu estou fazendo a dieta certinha, não está tendo furo, ele não está em reação, e por que que esse nível de IgE está aumentando? Eu estou fazendo alguma coisa errada? Isso vai piorar, né? Vai prejudicar o meu filho? Gente, aumento de IgE não tem a ver com a dieta estar sendo feita de forma correta ou não. Está mostrando só que o corpo ainda não está conseguindo regular, né, esse processo alérgico. Então, pode ser que demore mais um tempo, mas não está necessariamente ligado, a dieta não está sendo feita de forma correta. O que que vai mostrar para a gente se a dieta, no caso de uma criança IgE positiva, né, IgE mediado, se a dieta está sendo feita de forma correta? São sintomas de reação alérgica. Então, se a criança não está fazendo placa vermelha nem inchaço, a dieta está ok e permaneça. Agora, se a criança o tempo inteiro está fazendo placa vermelha, está fazendo inchaço, está tendo furo, está tendo algum contato aí, de alguma forma, com uma proteína alimentar que causa reação alérgica na criança, e aí sim tem que ser feita uma reavaliação, porque o ideal no tratamento é que a criança fique estabilizada longe dos sintomas, tá?